Saudações, meus queridos irmãos e irmãs. E hoje vamos explorar alguns dos mistérios não resolvidos da Bíblia. Ao longo dos séculos, muitas passagens enigmáticas desafiaram estudiosos e leitores da Bíblia, deixando perguntas que ainda aguardam respostas definitivas. Vamos investigar alguns desses mistérios intrigantes. Comecemos com uma das questões mais fascinantes e, ao mesmo tempo, misteriosas: os Nefilim. No livro de Gênesis, capítulo 6, somos apresentados a uma breve menção a esses seres, descritos como filhos de Deus e filhas dos homens. A passagem diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e casaram com elas. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias. Mas quem eram exatamente os Nefilim? Alguns intérpretes acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que tiveram filhos com mulheres humanas, criando uma raça híbrida de gigantes. Outros sugerem que os Nefilim poderiam ser descendentes de linhagens de reis ou governantes poderosos. Até hoje, não há consenso sobre a identidade ou o verdadeiro significado desses seres, deixando esse mistério como uma das maiores questões não resolvidas da Bíblia. Agora, vamos avançar para um outro enigma que também ocorre no livro de Gênesis e que fascina estudiosos: a história de Melquisedeque. Ele é mencionado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, em Gênesis 14, quando ele abençoa Abraão após a vitória contra os reis inimigos. O que é curioso é que não sabemos de onde Melquisedeque veio, nem de sua linhagem. Ele aparece de maneira súbita e misteriosa, sem qualquer antecedente, e depois desaparece igualmente. O Novo Testamento, no livro de Hebreus, faz uma conexão interessante, comparando Melquisedeque com Cristo, dizendo que ele é uma figura sem genealogia e um sacerdote eterno. Mas, até hoje, ninguém sabe exatamente quem era esse misterioso personagem. Algumas teorias sugerem que Melquisedeque pode ter sido uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação, ou até mesmo uma figura histórica real cuja linhagem foi deliberadamente ocultada. Outro mistério que continua a intrigar estudiosos é o que aconteceu com a Arca da Aliança. Esse objeto sagrado, que representava a presença de Deus entre o povo de Israel, foi mantido no tabernáculo e depois no Templo de Salomão. Mas, por volta do século VI a.C., quando o templo foi destruído pelos babilônios, a arca desapareceu misteriosamente. Não há menção bíblica clara sobre o que aconteceu com ela, e, até hoje, ninguém sabe ao certo onde ela está. Alguns acreditam que ela foi escondida em algum lugar secreto antes da destruição de Jerusalém, enquanto outros sugerem que ela foi levada para a Babilônia ou até mesmo para a Etiópia. A busca por esse artefato perdido continua sendo um dos maiores mistérios históricos da Bíblia. Um outro enigma fascinante surge em Ester 2:23, quando um homem chamado Mardoqueu salva a vida do rei Xerxes ao descobrir uma conspiração contra ele. Mardoqueu é recompensado por sua lealdade, mas, surpreendentemente, a Bíblia não menciona um elemento essencial. Por que a conspiração não foi descoberta antes? Não há uma explicação clara de como os conspiradores planejavam matar o rei, nem como Mardoqueu, que estava em uma posição relativamente baixa no governo, conseguiu obter informações tão valiosas. O mistério aqui está na ausência de detalhes. Como um simples homem judeu conseguiu alterar o curso da história de uma maneira tão significativa sem explicações claras de como ou por que ele estava em posição de descobrir esse complô. Finalmente, uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia é a ressurreição dos mortos durante a morte de Jesus. Em Mateus 27, 52 e 53, é relatado que, após a crucificação de Cristo, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que haviam dormido foram ressuscitados. Esses mortos saíram dos túmulos, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas. No entanto, não há mais informações sobre essas pessoas ou o que aconteceu com elas depois de sua aparição. Por que essas ressurreições ocorreram? O que aconteceu com essas pessoas que retornaram à vida? Mais uma vez, é um mistério não resolvido, deixando muitos questionamentos sobre o propósito e o significado desse evento.
Esses são apenas alguns dos muitos mistérios que permeiam as Escrituras. A Bíblia é uma obra rica, cheia de profundidade teológica e histórica, mas também com elementos que desafiam nossa compreensão total. E talvez seja justamente essa riqueza misteriosa que nos leva a continuar a busca por respostas, sabendo que enquanto algumas questões permanecem sem resolução, a fé e a curiosidade humana sempre encontrarão novas formas de explorar as verdades divinas e históricas. Obrigado por sua presença em nosso canal. Que Deus esteja em vossos corações.